Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos dessa rodadinha curtinha que teremos hoje no final de semana, dia 24/11 de 2024. Se você não conhece o Sexta de 3, sempre nos baseamos em números e estatísticas para trazermos aqui as melhores informações para vocês fazerem a sua fezinha dia após dia nas rodadas da NBA, nos jogos da melhor liga de basquete do mundo. Então, meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Geralmente, no final de semana, o movimento aqui é um pouquinho menor, e quanto mais vocês clicam no botão de joinha, mais o YouTube vai recomendar o nosso vídeo para outras pessoas que, mesmo que discordem das nossas tips, dos nossos palpites, é sempre importante ter uma segunda opinião, informações extras para poder formar a sua própria. E é assim que a gente trabalha também no nosso grupo VIP. Ontem 100% de greens nos nossos palpites simples. Ontem fomos na pontuação do Giannis, na pontuação do Jaren Jackson Jr., over em assistências ali, odd 2 do Jalen Brunson, e por fim tivemos ali também odd acima de 2 nos rebotes do Nikola Jokic. Noite muito interessante, vem sendo produtivo trabalhar com jogadores nesses últimos 2-3 dias, já que a gente está vendo algumas zebrinhas rolarem aí na NBA recentemente. Então vamos tomar bastante cuidado hoje, lembrando que tem link na descrição da BetWinner para você garantir até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Tem também o nosso canal de cortes, nosso grupo gratuito, sempre tem conteúdo extra lá para vocês. Beleza? E para finalizar, pessoal, quero agradecer sempre as mensagens que vocês me mandam no WhatsApp, também aí nos comentários. Infelizmente eu tô muito corrido, não tô conseguindo responder vocês, e sempre que a galera lá do nosso grupo VIP mandou uma mensagem pra gente, a gente também tenta o possível para responder no privado, para ajudar, dar uma sugestão de tips ali, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Por falar nisso, o nosso grupo VIP tá aqui embaixo, o melhor preço do mercado, com 20% de desconto, e o grupo VIP mais completo, com guias, e-books, tips diárias e muito conteúdo extra. A gente vem muito bem lá, então é um ano especial de fato. Vamos fazer de tudo aqui para continuar com um bom nível. Bom, hoje nós teremos Boston e Timberwolves, o Boston jogando em casa, abrindo essa rodada às 5h30, e um jogão, tá? Talvez seja o melhor jogo que a gente vai ter na noite, acredito que sim. E o Boston Celtics é dado como muito favorito pelas casas de apostas, e eu acredito que sim, eles sejam, mas odd de 1,29 é muito exagerado, né? O Timberwolves é um time muito competitivo, que nesses jogos grandes, seu principal jogador, Anthony Edwards, gosta de brilhar, então meu palpite vai ser um handicap positivo de mais 11,5 a favor do Timberwolves, ou seja, a gente pode ganhar a partida ou perder de até 11 pontos de diferença, que é green, só não pode perder de 12 ou mais. E bom, o Timberwolves nessa temporada vem bem, tá? Quando a gente fala aqui do net rating deles, eles são quase um dos 10 melhores da liga. O net rating é o saldo tirado a cada 100 posses de bola, de quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre. Não é um saldo espetacular, mas é um saldo quase ali de top 10. Na última temporada eles foram muito bem também, só que acima de tudo o Boston Celtics recentemente deu algumas escorregadas. Então vamos colocar aqui o nosso filtro com eles jogando dentro de casa, onde na última temporada eles foram tão fortes, e nessa temporada, apesar de serem ótimos, eles não são tão espetaculares assim, tá? Estão fora do top 10 em vitórias, jogando como mandante. A eficiência ofensiva deles é uma eficiência muito boa jogando em casa, mas a eficiência defensiva deles cai bastante, tá? O Boston é um dos 10 piores setores defensivos jogando em casa nessa temporada, o que, bom, é muito preocupante e o que justifica um pouco dessa nossa tip. Nos últimos 3 jogos, nós temos aqui 2 vitórias e 1 derrota a favor do Boston Celtics, só que o Boston Celtics não conseguiu cobrir esse handicap em nenhum desses 3 encontros mais recentes contra o Timberwolves. E se a gente for pegar aqui os últimos 10 jogos do Boston Celtics, eles não conseguiram superar essa marca aqui, né, nos 2 jogos que eles perderam, contra Atlanta e Warriors. Em 7 dos últimos 10 jogos, eles não conseguiram cobrir esse handicap. Só que quando a gente pega aqui só os jogos que eles jogaram em casa, que é esse que tem o VS do lado, em vez do arroba, que é contra o Cleveland, Toronto, Atlanta Hawks, Brooklyn Nets e Golden State Warriors, são 5 jogos nos quais em nenhum deles eles conseguiram em casa, nos últimos 5, cobrir esse handicap. Então eu acredito que sim, saudáveis hoje, o Minnesota Timberwolves pode dar trabalho para esse Boston Celtics. O Boston é um time que é um dos melhores da NBA, a gente não tem nem dúvida, mas eles não são tão dominantes e controladores como eles eram na última temporada, principalmente jogando em casa. E por fim, a gente traz aqui esse detalhe do último jogo do Boston Celtics, que foi bem preocupante, tá? Eles enfrentaram um dos piores times da NBA, que é o Washington Wizards, e eles tiveram algumas dificuldades, pelo menos mais dificuldades do que eles deveriam. O Washington Wizards é um dos piores ataques, uma das piores defesas, eles deveriam ter vencido com mais tranquilidade, por mais que você diga, Léo, mas eles venceram por 12 pontos de diferença. Sim, só que eles começaram o primeiro tempo perdendo, e eles tiveram ali que correr atrás do prejuízo nos últimos 2 quartos, abrindo essa vantagem, principalmente ali no último quarto. Então, eles tiveram sim mais trabalho do que se esperava. O Jason Tatum teve uma noite ruim, e essa noite ruim
pode significar alguma coisa para o jogo de hoje, né? A quebra de confiança do principal jogador do outro lado e, consequentemente, o Timberwolves pode ir bem. O Minnesota, nos últimos jogos que eles fizeram, eles tiveram aí resultados bem irregulares, tá? Mas eles conseguiram cobrir esse handicap. Muito dessa linha alta aqui que estão dando para uma vitória deles, para uma possível zebra, é porque eles perderam para os Raptors, que é um dos piores times da liga. Só que o Toronto Raptors, assim, o Timberwolves não consegue ganhar deles, se eu não me engano, há 20 jogos. Então, é uma parada ali que eles têm contra esse time que não dá nem para explicar muito bem. Mas eles cobriram esse handicap, tá? Nos últimos 4 jogos consecutivos, em 5 dos últimos 6, e também conseguiram ali em 8 dos últimos 9 jogos que fizeram cobrir esse handicap, em 9 dos últimos 10 também. Eles de fato só não conseguiram aqui contra o Portland Trail Blazers, tá? Então é um cenário aqui interessante hoje para que o Timberwolves seja competitivo. E repito, nesses jogos grandes contra rivais grandes, eles gostam de jogar um pouquinho mais. Falando aqui de Pacers e Wizards, é um jogo com total cenário aqui over, só que o mercado deu uma linha muito alta, tá? Então não tô confortável para trabalhar com acima D nessa partida. Eu esperaria no ao vivo uma linha mais baixa para trabalhar com over em pontuação total, porque se a gente for pegar aqui os 2 times mais overs da liga, que são esses, sei lá, os 5 times mais overs da liga, nós temos dentre esses 5 times o Pacers e o Wizards. Só que o Pacers e o Wizards, digamos assim, o Pacers é um dos times que mais a defesa volta e meia acaba funcionando, e eles têm um ataque ali bastante irregular também. E o Wizards, desses times overs, eu diria que eles têm o pior ataque. Então, assim, é muito arriscado porque são times que aquilo que eles podem ajudar a gente com acima deles são bem irregulares. O Wizards tem o segundo pior ataque da liga, geralmente eles são um time over porque são a pior defesa e são um time rápido, mas nessa temporada aí, apesar do quarto maior ritmo da liga, eles são o segundo ataque menos eficiente, então isso gera muitas dúvidas na gente. O Pacers também é quase um dos 10 times mais ineficientes, o que torna eles um time over também é a sua defesa frágil e o seu ritmo intenso. Então, são 2 times que sim tem defesas expostas, sim jogam num ritmo interessante, mas falta um pouquinho de ataque, assim. Então, eu tenho sérias suspeitas do quanto que vale a pena trabalhar com esse acima D deles. Então, eu vou trabalhar somente no ao vivo. Vamos pular aqui para 76ers e Clippers, que eu acho que é um jogo com potencial lucrativo interessante aqui. Eu acredito na vitória dos Clippers, com base na seguinte argumentação. Estamos falando de um 76ers que vem muito mal nessa temporada e que hoje eles têm aí o desfalque de 3 jogadores que eles têm que são All-Stars, né? O Kyle Lowry ou já foram All-Stars, Paul George e Embiid. Paul George e Embiid, os principais jogadores deles ao lado do Tyrese Maxey. O Kyle Lowry com muito potencial de ser titular nesse time, não dá para ter certeza ainda porque eles nunca estão saudáveis. Eles dependem acima de tudo hoje de um Maxey que vem pontuando bem nessa temporada, mas muito mais porque ele tá arremessando muito, assim, uma quantidade absurda de arremessos. Até a lesão dele, ele era o jogador com mais arremessos por partida na NBA, muito mais do que necessariamente por conta de sua eficiência. O McCain é um jogador que vem se destacando, jovem também, e de resto, assim, é um time com vários jogadores que não são tão regulares, como o Kelly Oubre, o Caleb Martin. Então não é um time que dá para confiar tanto assim, enquanto que o Clippers, mesmo sem o Kawhi, mesmo perdendo o Paul George na troca e mesmo sem o Norman Powell, eles podem vencer hoje, porque os 76ers são ruins em muitos fatores. Mas vamos aqui para cada um deles. Bom, ofensivamente, o Philadelphia, em relação a aproveitamento nos arremessos por 100 posse de bola, é o terceiro pior ataque da liga e defensivamente o 76ers é quase uma das 10 piores defesas. Do outro lado, a gente tem o Clippers, que não é um time tão eficiente ofensivamente falando, né? Mas ainda é um ataque mais eficiente do que o próprio 76ers e defensivamente nesse fale é a quinta melhor defesa da NBA. O Clippers é quase um dos 10 melhores net ratings da liga e o 76ers é o quinto pior. Em relação ao aproveitamento de rebote, sim, rebote ganha jogo, galera. Rebotes ofensivos, defensivos para você finalizar o ataque de um rival. O Clippers tem o terceiro melhor da liga, enquanto que o Philadelphia o segundo pior. Jogam sem seus melhores jogadores. Para você construir um time forte igual ao do Philadelphia com Paul George e Embiid, você teve que abrir mão de várias peças de rotação. E quando esses jogadores não estão em quadra, essas peças de rotação não conseguem ser boas o suficientes. Se a gente for pegar aqui, nos últimos 15 jogos, o Philadelphia 76ers venceram 3 e perderam 12. Dessas vitórias aqui, 2 foram contra times muito frágeis na defesa, o Hornets e o Indiana Pacers. O Brooklyn Nets também é um time que defensivamente vem mal nessa temporada. Eles são o sexto pior setor defensivo da NBA nessa temporada, enquanto que os Clippers eles conseguiram 4 vitórias consecutivas recentemente. Eles venceram aqui 7 dos últimos 10 jogos e eles foram competitivos aqui em quase todos, tá? Contra o Houston, contra o OKC, e só que contra o Houston que de fato eles perderam por uma diferença mais larga no placar. Gosto dos Clippers para vencer essa partida mesmo jogando fora de casa, e eu acredito que apesar do Maxey
ser incrível. Eu ainda acho que o James Harden é o melhor jogador em quadra e vai estar a nosso favor. Pessoal, antes da gente caminhar aqui para a reta final do nosso vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Conto com a audiência de vocês e com o botão de joinha. Seja membro para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. E o nosso grupo VIP tá com valor promocional e a gente só tem 5 vagas para o nosso plano da temporada completa ali por apenas R$200, sim. Cortamos para R$200, você vai ficar com a gente até o final da temporada, receber todos os nossos guias e-books. Lembrando, o nosso objetivo é a cada mês adicionar conteúdo novo para vocês, além, é claro, das nossas tips diárias, informações exclusivas e das odds superiores que a gente passa lá no VIP. Bom, falando de Cleveland e Raptors, a gente tem um dos melhores ataques da NBA contra uma das piores defesas. O Cleveland é o melhor ataque da liga e o Toronto Raptors uma das 10 piores defesas, só que nos últimos 5 jogos a equipe dos Raptors melhoraram bastante. O Cleveland, na abertura da temporada, marcou mais de 130 pontos contra eles e hoje o desafio é pontuar bem mais uma vez. Só que com o Toronto Raptors, como eu disse, melhorando um pouco defensivamente, então vai ser um desafio e até por isso eu não quero colocar aqui um mod de 1,50 no acima do Cleveland. Eu teria que colocar acima de 121,5 pontos, eu já acho muito arriscado. Eu vou colocar acima de 115,5 pontos, dá para pegar essa linha aqui no ao vivo pagando melhor com toda certeza, porque o Toronto vem dando um pouquinho mais de trabalho e eu vou duplar com a pontuação aqui de um jogador, vou em pontuação baixa e eu quero que o Domantas Sabonis faça mais de 14,5 pontos, fechando essa odd de 1,50. E aí você fala, Léo, essa odd está muito baixa, posso colocar uma linha maior do Sabonis? Fiquem à vontade. Ou então, Léo, eu achei aquele handicap positivo ali do Timberwolves muito alto, eu queria colocar um menorzinho para poder aumentar a minha odd. Pessoal, se apeguem à nossa análise, muito mais que necessariamente as tips indicadas aqui, as odds. Vocês podem colocar uma odd menor para ter mais segurança ou maior, para correr mais riscos, mas ter um possível retorno maior. Vocês que decidem, isso aqui é só um exemplo, para vocês entenderem por que a gente acredita que os Cavs vão pontuar bem, por que o Sabonis deve pontuar bem. Bom, vamos aqui para a nossa justificativa, falando primeiro a respeito do Cleveland. Já mostramos que eles são o melhor ataque da NBA, enfrentam aí uma das piores defesas, mas como eu disse, eles melhoraram recentemente defensivamente. Eles manteram seus rivais abaixo de 100 pontos 2 vezes e abaixo de 106 pontos em 3. Então, vamos prestar bastante atenção, só que a gente estava falando de um Bucks desfalcado, de um Pistons que não é tão eficiente assim no ataque e de um Minnesota Timberwolves que também é um time que não tem uma eficiência ofensiva tão alta assim. Quando a gente olha o Minnesota Timberwolves em eficiência ofensiva, eles são quase no top 10, mas eles não são um time rápido, eles são um time lento. Até agora que eles adquiriram aí o Julius Randle, o time fica mais lento, quase um dos 10 mais lentos da liga. Os Cavs não, os Cavs são velocidade, eles são quase um dos 10 times mais rápidos da NBA, são o time com melhor aproveitamento ofensivo, uma das melhores bolas de 3 dessa temporada, uma das 10 melhores, e o Cavs vem muito bem em diversas categorias. O Toronto, além de ser um dos piores setores defensivos da liga, é um dos 10 piores aproveitamentos defensivos, então a gente pode ter o Cavs corrigindo arremessos errados com pontos de segunda chance nessa partida, e a gente também tem aqui no Toronto um time muito faltoso, tá? O Toronto Raptors é o time que mais leva os seus rivais à linha de lance livre por jogo, isso pode facilitar alguns pontos pra gente. E quando a gente fala aqui de pontos no paint, no garrafão, o Toronto é um dos 10 mais vazados, tá? Por que eu tô falando a respeito disso? Porque os Cavs gostam de infiltrar ali com o Donovan Mitchell e joga com 2 pivôs, Evan Mobley e Jarrett Allen, que podem se destacar e pontuarem bem aqui também. A equipe do Toronto é um dos 10 times mais vazados para pivôs em toda a NBA, então a gente tem todo um cenário aqui para que os Cavs, apesar dessa melhora defensiva do Toronto, pontuem bem. O Cleveland marcou 124,9 pontos nos 9 jogos que fizeram em casa em média, e eles marcaram pelo menos 128 nos últimos 3 consecutivos em casa e pelo menos 128 em 4 dos últimos 5 jogos como mandante. Cenário bem legal aqui para eles produzirem bem hoje também. Beleza, agora vamos falar aqui a respeito do Sabonis. Primeiro, ele enfrenta um Brooklyn Nets que é o terceiro time que mais leva os rivais à linha de lance livre em toda a NBA, já é um ponto positivo para a gente trabalhar com esse over, e mais do que isso, quando a gente vai aqui no Betting Pros, o Betting Pros prevê ele com 19 pontos hoje, tá? Só que o Betting Pros tem alguns probleminhas e a gente sempre precisa entender esses problemas das ferramentas, tá? Na época de Indiana Pacers, ele jogava como ala pivô, então o Betting Pros ainda entende ele como ala pivô, então compara ele com Kelly Oubre, com Brandon Miller, com OG Anunoby, jogadores que não tem nada a ver com ele, hoje ele é pivô. Então assim, a gente precisa tomar cuidado, ele foi over em 5 dos últimos 6 jogos, marcou pelo menos 20 pontos em 5 desses últimos 6, ele conseguiu superar essa marca que a gente busca para hoje, de 14,5 em simplesmente aqui
14 dos últimos 15 jogos que fez, então é um cenário bem legal para ele produzir bem. Quando a gente coloca aqui defesa versus posição, a gente tá falando de um Brooklyn Nets que pro aproveitamento defensivo deles em jogadas de poste baixo, por exemplo, eles são o time mais vazado da NBA em arremessos dessa forma, e são aqueles arremessos de costas que o pivô trabalha ali, empurra o seu defensor para debaixo do aro e acaba produzindo bem. E nos últimos 2 encontros contra o Brooklyn Nets, o Sabonis conseguiu 15 e 18 pontos, mas hoje ofensivamente ele ainda é melhor como jogador, ele parece estar mais completo, assim, hoje joga em casa, ele parece mais dinâmico nas suas jogadas, então eu tô muito empolgado pro que ele pode fazer hoje. Bom, pessoal, esses foram os nossos palpites de hoje. A gente quer positivo do Timberwolves, temos também ali a duplinha na pontuação dos Cavs com a pontuação dos Sabonis, e a gente acredita na vitória simples do Clippers contra os 76ers. Fiquem de olho ali no jogo de Pacers e Wizards para trabalhar com acima de na pontuação total. Heat, Dallas Mavericks, Luka Doncic não joga hoje, então apesar do Heat jogar em casa, pode parecer que o Heat seja favorito, mas é um jogo extremamente perigoso. A análise exclusiva dessa partida vai ficar para a galera do VIP. Quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que tenham deixado. Muito obrigado e falou!